Opa, tudo bem com você? Meu nome é The House, eu sou seu coach de inglês. Hoje eu vou te dar uma dica de pronúncia muito boa e também uma dica para você melhorar aí seu entendimento do inglês. Vamos lá? Uma história que eu sempre ouço aí das pessoas é que eu vou para os Estados Unidos, ou então eu vou para a Austrália, eu chego no Reino Unido e parece que eu nunca estudei inglês na minha vida. A impressão que eu tenho é que é outra língua, né? Já ouvi muito isso, você provavelmente já ouviu também. Será que é isso mesmo? Será que aqui no Brasil a gente ensina um inglês errado, que quando você chega lá fora ninguém entende nada? Bem, a história não é bem por aí não, tá? Eu vou te explicar por que as pessoas têm essa impressão, o que acontece. Mas antes de chegar aí nesse ponto, eu vou te convidar a entender algumas coisinhas aí sobre o Brasil mesmo, sobre o português aqui brasileiro. Se você pensar em Minas Gerais, que é onde eu estou aqui no momento, né, eu sou originalmente de Goiás, mas já tem um tempo que eu moro aqui em Minas Gerais. Se em São Paulo, sei lá, eles falam Nossa Senhora, aqui em Minas Gerais, um mineiro falando no dia a dia, super naturalmente, ele vai falar Nossa Senhora, ou então Nossa Senhora. Alguma coisa assim. A palavra Nossa, mais Senhora, vira Nossa Senhora. Como se fosse virar assim uma palavra só na hora de falar, né? Imagina um gringo aprendendo português e ele cair aqui em Minas. Ele não vai entender nada, não é? Porque a gente junta as palavras. O mineiro, por exemplo, para ele falar o ônibus, ele vai falar o ons, né? O ons, o ons. É engraçado e tal, mas acontece sim, né? Alguns mineiros não gostam que a gente fale isso, mas acontece sim. Aqui em Goiás também, em Tocantins, as pessoas têm essa tendência muito forte a querer juntar uma palavra. Aí você pensa, mas isso é coisa só de mineiro? Não, tá? Isso é coisa do ser humano, isso não acontece só em Minas Gerais. Isso acontece em outras partes do Brasil também, se você for para o norte, para o nordeste, para o sul, em algum ponto as pessoas elas vão juntar as palavras, tá? Claro que em algumas regiões, como aqui, isso acontece mais, mas isso é comum em qualquer língua, tá? Incluindo no inglês, incluindo espanhol, incluindo qualquer língua que exista no mundo. Sabe por que isso acontece? Porque naturalmente o seu cérebro ele quer sempre poupar energia, ele quer sempre achar um jeito de salvar energia, de poupar energia. Então, se você tem uma frase grande, você pode juntar as palavras e comer algumas sílabas, isso vai acontecer sim, tá? Existem estudos aí que provam que ao longo de décadas, de séculos, algumas expressões elas vão diminuindo mesmo, né? É uma tendência natural a gente emendar as coisas para fazer as palavras ficarem menores e, consequentemente, ser mais fácil de se comunicar. Então isso acontece, como eu disse, em todas as línguas. E adivinha, no inglês acontece a mesma coisa. Então vamos voltar ao assunto aqui do nosso vídeo. Por que as pessoas estudam inglês aqui, chegam lá fora e não entendem nada? Por esse mesmo motivo, tá? Pode ser que tenha outros motivos aí, mas hoje a gente vai falar desse, dos linking sounds. Tem uma pessoa aqui no Brasil, ela estuda inglês e aprende How are you doing? Depois ela aprende What are you? Ou seja, cada palavra separadinha. Quando você chega lá fora, aí você julga o que? Não aprendi o inglês de verdade no Brasil. Não é isso necessariamente, né? O professor aqui no Brasil, ele faz questão que você entenda cada palavra que ele está te falando. Então, por isso que ele vai falar certinho, cada palavrinha, separadinha, né? Enquanto um falante nativo, ele não está nem aí se você está entendendo ou não. Ele vai, tipo os mineiros, emendar tudo, tá? Então, beleza. Aí você me pergunta, tá, The House, eu entendi e tal. Mas tem algum jeito, tem um exercício, tem como eu entender isso melhor para quando eu for lá fora eu já ficar mais esperto? Tem. Eu separei umas frases aqui, tá? Pra gente trabalhar isso aí, esse sound linking, como que a gente linka as palavras, tá? Então, olha lá. Olha essa frase. I eat an apple every day. Então, é uma frase, eu falei cada palavrinha separadinha. Agora, olha tudo junto. I eat an apple every day. Então, geralmente, olha o que acontece. Se uma palavra termina com uma consoante e a próxima começa com uma vogal, eu
linko, tá? Então, o primeiro link aí aconteceu quando? No it com an. Então ficou eaten. Ou então, na pronúncia americana, geralmente eles vão falar eaten, vira tipo um ra. Eaten, ou então eaten. Do N pro Apple, viu aí que o N termina com uma consoante, depois Apple começa com a vogal. Eu linkei de novo, eu não falei N, parei depois falei Apple. Falei an apple. Tá? E do Apple por everyday. Aí você vai falar, House, mas Apple terminou com a vogal. Mas essa vogal não é pronunciada assim, na verdade. A pronúncia que eu faço mesmo é do L, do L. Tá? Então, Apple... E eu já linko com a próxima palavra, que começa com a vogal, que é E. Então, Apple everyday. Viu aí que legal? Então é por isso que você não entende quando você vai pra fora. Eles fazem isso aqui e de um jeito muito mais natural. Eu tô falando com o meu sotaque brasileiro, né? E lá eles vão mesclar o negócio mesmo e não estão nem aí. Essa frase juntinha fica I eat an apple every day. Fala aí comigo. I eat an apple every day. Ok? Vai praticando aí. Mais uma frase para você. Vou falar separadinho primeiro. She can't understand you, but I can. Onde que eu vou linkar aí? Claro, tem o T mais o U. Vou falar tan, né? Tan. Tem o D mais o I, o Y. Eu pronuncio como I, então eu considero um som de vogal, então eu emendo. Então termina com D, depois tem U, é dew. Depois tem o T do but mais o I, vira tie, ou então rai. Basicamente é isso. Juntinho fica como? She can't understand you, but I can. Pratique comigo. She can't understand you, but I can. Ok? E para finalizar aí, mais uma frasezinha separada. Will you be my wife? Então vou emendar aí o will mais o you, vira will you. Depois acabou. Vai ser só essa parte mesmo. Então, will you be my wife? Repeat, repete comigo aí. Will you be my wife? Ok? Então, eu não quero que esse vídeo fique muito longo não, mas essa é uma dica muito valiosa, tá? Entenda ela, pratique com essas frases e depois passe para o seu próprio material e tente descobrir onde que acontecem esses links. Uma vez que você se acostuma a ouvir eles sempre, a reconhecer, a falar também, a reproduzir em voz alta, quando você chegar lá fora e a pessoa conversar com você, aí você vai sacar, é o mesmo inglês, só que é um inglês tipo mineiro, né? Todo linkado, todo emendado. Você não vai entender eles falando palavrinha por palavrinha, tá? Lembra, o cérebro quer sempre poupar energia, então deixar as frases mais curtas, mais juntinhas. Isso é uma tendência natural de qualquer língua. Então agora que você já sabe disso, vai ficar muito mais fácil de você entender os nativos, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like, fala no comentário que você gostou, compartilha, tá? Isso é o que financia o meu trabalho. Tá? Então é isso. Thanks for watching. Muito obrigado por assistir. And I'll see you next time. Eu te vejo na próxima. Bye!